Ainda não farei pergunta alguma quanto a como tudo isto pode ser conhecido, mas diga-me, em primeiro lugar, o que o senhor ganha com a distinção entre um ego e um id? O que o leva a proceder assim? Sua pergunta indica-me o caminho certo a trilhar, pois a coisa importante e valiosa é saber que o ego e o id diferem grandemente um do outro em vários aspectos. As normas que regem o curso dos atos mentais são diferentes no ego e no id. O ego persegue diferentes finalidades e por outros métodos. Muito se poderia dizer sobre isto, mas talvez o Senhor se contentará com uma nova analogia e com um exemplo. Pense na diferença entre o fronte e atrás das linhas, como eram as coisas durante a guerra. Não nos surpreendíamos então que algumas coisas no fronte fossem diferentes do que eram atrás das linhas e que muitas coisas que eram permitidas atrás das linhas tinham de ser proibidas no fronte. A influência determinante era naturalmente a proximidade do inimigo, no caso da vida mental, é a proximidade do mundo externo. Época houve em que fora, estranho e hostil eram conceitos idênticos. E agora chegamos ao exemplo. No id não há conflitos, as contradições e antíteses persistem nele lado a lado, indiferentemente, sendo frequentemente ajustados pela formação de conciliações. Em circunstâncias semelhantes, o ego sente um conflito que deve ser resolvido e a decisão está em um anseio de ser abandonado em favor do outro. O ego é uma organização caracterizada por uma tendência muito marcante no sentido da unificação, da síntese. Essa característica falta ao id, está, como poderíamos dizer, toda em pedaços. Seus diferentes anseios perseguem suas próprias finalidades, independentemente e sem levar em conta uns aos outros. E se uma região mental tão importante atrás das linhas existe, como pode o Senhor explicar ter sido ela desprezada até a ocasião da análise? Isto nos leva de volta a uma de suas perguntas anteriores. A psicologia barrara seu próprio acesso à região do id, insistindo num postulado que é bastante plausível, mas
insustentável, a saber que todos os atos mentais são conscientes para nós, que ser consciente é o critério do que é normal e que, se há processos em nosso cérebro que não são conscientes, não merecem ser chamados de atos mentais e não são de qualquer interesse para a psicologia. Mas eu devia ter pensado que isto era óbvio. Sim, e isto é que os psicólogos pensam, não bastante facilmente se pode mostrar ser falso, isto é, ser uma distinção inteiramente inapropriada. A auto-observação mais superficial revela que nos podem ocorrer ideias que não podem ter-se verificado sem preparação, mas o Senhor não experimenta nada dessas preliminares do seu pensamento, embora elas também devam, por certo, ter sido de natureza mental. Tudo que lhe entra na consciência é o resultado pronto para usar. Ocasionalmente, o Senhor pode tornar consciente essas estruturas de pensamento preparatórias em retrospectiva como uma reconstrução. Provavelmente, nossa atenção foi distraída de modo que deixamos de notar os preparativos. Evasões. O Senhor não pode dessa maneira chegar ao fato de que em sua pessoa podem ocorrer atos de natureza mental e a miúde muito complicados, dos quais sua consciência nada sabe, e o Senhor também não. Ou o Senhor está preparado para supor que uma dose maior ou menor de sua atenção é bastante para transformar um ato não mental num ato mental? Mas de que vale discutir? Existem experimentos hipnóticos nos quais a existência de tais pensamentos não conscientes é irrefutável, demonstrada a qualquer um que deseja saber. Não me retratarei, mas creio que finalmente o compreendo. O que o Senhor chama de ego é consciência, e o seu id é o denominado subconsciente, sobre o qual as pessoas tanto falam hoje em dia. Mas por que o disfarce com os novos nomes? Não é disfarce. Os outros nomes não são de valia alguma. E não tente dar-me literatura em vez de ciência. Se alguém fala de subconsciência, não sei dizer se ele tem em mente o termo topograficamente para indicar algo que está na mente abaixo da consciência, ou qualitativamente para indicar outra consciência, uma substância, por assim dizer. Essa pessoa provavelmente não está esclarecida sobre nada disso. A única antítese digna de confiança é entre o consciente e o inconsciente. Não seria grave erro julgar que essa antítese coincide com
a distinção entre o ego e id. Naturalmente, seria magnífico se fosse tão simples assim. Nossa teoria teria trânsito fácil, mas as coisas não são tão simples. O verdadeiro é que tudo que acontece no id é e permanece inconsciente, e que os processos no id e somente eles podem tornar-se conscientes, mas nem todos eles são, nem sempre, nem necessariamente, e grandes partes do ego podem continuar permanentemente inconscientes. O tornar-se consciente de um processo mental constitui um caso complicado. Não posso deixar de dizer-lhe mais uma vez, dogmaticamente, nossas hipóteses a respeito disto. O ego, como o Senhor se recordará, é a camada externa periférica do id. Ora, cremos que na superfície mais externa desse ego há uma instância dirigida imediatamente para o mundo externo, um sistema, um órgão, através de cuja excitação somente ocorre o fenômeno que denominamos de consciência. Esse órgão pode ser igualmente bem excitado de fora, recebendo assim, com a ajuda dos órgãos do sentido, os estímulos do mundo exterior, e de dentro tornando-se assim cônscios, em primeiro lugar, das sensações no id e então também dos processos no ego. Isto está ficando cada vez pior e eu compreendo cada vez menos. Afinal de contas, aquilo para o que o Senhor me convidou foi um debate da questão sobre se leigos, igual a não médicos, devem empreender tratamentos analíticos. Qual é o ponto principal, então, de todos esses exames de teorias ousadas e obscuras que o Senhor não me pode convencer que sejam justificadas? Sei que não posso convencê-lo. Isto está além de qualquer possibilidade, e por esse motivo, além de minha finalidade, quando ministramos aos nossos alunos instrução teórica em psicanálise, podemos ver quão pouca impressão lhes estamos causando para começar. Eles absorvem as teorias da análise tão friamente quanto outras abstrações com as quais são alimentados. Poucos deles talvez desejam ficar convencidos, mas não há qualquer vestígio de que estejam. Mas também exigimos que todo aquele que quiser praticar a análise em outras pessoas se submeta ele próprio a uma análise.
É somente no curso dessa autoanálise, como é confusamente denominada, quando eles realmente têm a experiência de que sua própria pessoa é afetada travessão, ou antes, sua própria mente travessão, pelos processos afirmados pela análise que adquirem as convicções pelas quais são ulteriormente orientados como analistas. Como então poderia esperar convencê-lo a pessoa imparcial da correção das nossas teorias, quando só posso pôr diante do Senhor um relato abreviado e, portanto, ininteligível das mesmas, sem confirmá-las pelas próprias experiências do Senhor? Estou agindo com uma finalidade diferente. A questão em debate entre nós não é, no mínimo, se a análise é sensata ou insensata, se ela está certa em suas hipóteses ou se incidiu em erros grosseiros. Estou formulando nossas teorias perante o Senhor, visto que essa é a melhor maneira de tornar-lhe claro qual o âmbito de ideias abrangido pela análise, com base em quais hipóteses ela aborda em um paciente e o que faz com ele. Dessa forma, uma luz bem definida será lançada sobre a questão da análise leiga. E não fique alarmado se o Senhor me acompanhou até este ponto. Já passou pelo pior. Tudo que se segue lhe será mais fácil. Mas agora, com sua licença, farei uma pausa para tomar alento. Subtítulo 3. Espero que o Senhor queira dizer-me como, com base nas teorias da psicanálise, a origem de uma doença neurótica pode ser imaginada. Tentarei fazê-lo, mas, para esse fim, devemos estudar nosso ego e nosso id de um novo ângulo, do ângulo dinâmico, vale dizer, levando em conta as forças em ação neles e entre eles. Até agora, nos contentamos com uma descrição do aparelho mental. Meu único temor é que ela possa tornar-se ininteligível novamente. Espero que não. Logo o Senhor se orientará nela. Pois bem, presumimos que as forças que impulsionam o aparelho mental em atividade são produzidas nos órgãos corporais como uma expressão das necessidades somáticas principais. O Senhor deve recordar-se das palavras do nosso poeta filósofo: a fome e o amor são o que movem o mundo. Incidentalmente, um par de forças formidáveis damos a essas necessidades corporais, até onde representam uma instigação à atividade mental. O nome de triebe
instintos, uma palavra por cuja causa somos invejados por muitas línguas modernas. Bem, esses instintos enchem o id, toda a energia do id, expressando-o em breves palavras, se origina deles. Nem as forças do ego têm qualquer outra origem, provém daquelas do id. O que então desejam esses instintos? Satisfação, isto é, o estabelecimento de situações nas quais as necessidades corporais possam ser extintas, uma diminuição da tensão da necessidade é sentido pelo nosso órgão da consciência como agradável. Um aumento dela logo é sentido como desprazer. Dessas oscilações surge a série de sentimentos de prazer, desprazer, de acordo com a qual todo aparelho mental regula sua atividade. Nesse sentido, falamos de uma dominância do princípio de prazer. Se as exigências instintuais do id não encontrarem satisfação alguma, surgem condições intoleráveis. A experiência logo revela que essas situações só podem ser estabelecidas mediante a ajuda do mundo externo. Nesse ponto, a parte do id que está dirigida para o mundo externo, o ego, começa a funcionar. Se toda a força impulsora que põe o veículo em movimento for derivada do id, o ego, por assim dizer, se encarrega da direção, sem a qual meta alguma pode ser alcançada. Os instintos no id pressionam por satisfação imediata a todo custo e dessa forma nada alcançam nem chegam mesmo a acarretar dano apreciável. Constitui tarefa do ego resguardar-se contra tais contratempos para servir de medianeiro entre as reivindicações do id e as objeções do mundo externo. Ele leva a efeito sua atividade em duas direções. Por um lado, observa o mundo externo com o auxílio do seu órgão de sentido, o sistema de consciência, a fim de apanhar o momento favorável para satisfação sem dano, e por outro, influencia o id, refreia suas paixões, induz seus instintos a adiar sua satisfação e, na realidade, se for reconhecida a necessidade, a modificar seus objetivos ou, em troca de alguma compreensão, a desistir deles. Até onde ele domestica os impulsos do id dessa forma,
ele substitui o princípio de prazer, que anteriormente era o único decisivo, pelo que se conhece como o princípio de realidade, que, embora persiga os mesmos objetos finais, leva em conta as condições impostas pelo mundo externo real. Posteriormente, o ego aprende que existe ainda outra maneira de obter satisfação, além da adaptação ao mundo externo que descrevi. É também possível intervir no mundo externo, modificando-o e nele estabelecer intencionalmente as condições que tornam possível a satisfação. Essa atividade, então, se torna a função mais elevada do ego. Decisões quanto a quando é mais conveniente controlar as paixões e curvar-se diante da realidade, e quando é mais apropriado ficar ao lado delas e lutar contra o mundo externo. Tais decisões compõem toda a essência da sabedoria mundial, e o id atura ser dominado assim pelo ego, apesar de ser, se é que eu compreendo bem, a parte mais forte. Sim, tudo correrá bem se o ego estiver de posse de toda a sua organização e eficiência, se tiver acesso a todas as partes do id e puder exercer sua influência sobre elas, pois não existe qualquer oposição natural entre o ego e o id. Eles se pertencem e, em condições saudáveis, não podem, na prática, ser distinguidos um do outro. Isto parece muito bem, mas não posso ver como, em tal relação ideal, possa haver o menor lugar para uma perturbação patológica. O Senhor tem razão, enquanto o ego e suas relações com o id atenderem essas condições ideais, não haverá qualquer distúrbio neurótico. O ponto no qual a doença faz sua irrupção é inesperado, embora quem não esteja familiarizado com patologia geral fique surpreendido em encontrar uma confirmação do princípio de que são os desenvolvimentos e diferenciações mais importantes que trazem em si as sementes da doença da falha de função. O Senhor está se tornando erudito demais, não posso acompanhá-lo. Devo retroagir um pouco mais. Um pequeno organismo vivo é uma coisa verdadeiramente infeliz e impotente, não é assim? Comparado com um mundo externo intensamente poderoso, repleto como está de influências destrutivas,
um organismo primitivo que não tenha desenvolvido uma organização apropriada do ego encontra-se à mercê de todos esses traumas. Ele vive pela cega satisfação de seus desejos instintuais e muitas vezes perece por causa disto. A diferenciação de um ego é, acima de tudo, um passo no sentido da autopreservação. Nada, é verdade, pode ser aprendido da sua destruição, mas se alguém sobreviveu com sorte a um trauma, poderá observar a abordagem de situações semelhantes e dar sinal do perigo por uma repetição abreviada das impressões que experimentou em relação com o trauma por um afeto de ansiedade. Essa reação à percepção do perigo introduz agora uma tentativa de fuga que pode ter o efeito de poupar a vida até que se tenha tornado bastante forte para fazer face aos perigos do mundo externo de maneira mais ativa, mesmo agressivamente, talvez. Tudo isso está muito longe do que o Senhor prometeu relatar-me. O Senhor não tem ideia alguma de como eu estou perto de cumprir minha promessa, mesmo em organismos que depois se desenvolvem numa eficiente organização do ego. O ego deles é débil e pouco se diferencia para começar de seu id. Durante seus primeiros anos de infância, imagine agora o que acontecerá se esse ego impotente experimentar uma exigência instintual do id, ao qual ele gostaria de opor resistência, porque sente que satisfazê-lo é perigoso e provocaria uma situação traumática, um choque com o mundo externo, mas que ele não pode controlar porque ainda não possui bastante força para fazê-lo. Em tal caso, o ego trata do perigo instintual como se ele fosse externo, faz uma tentativa de fuga, afasta-se dessa parte do id e o deixa entregue ao seu destino, depois de retirar dele todas as contribuições que, em geral, presta aos impulsos instintuais. O ego, como costumamos dizer, institui uma repressão desses impulsos instintuais. Por enquanto, isto tem o efeito de desviar o perigo, mas não se pode confundir o interno e o externo impunemente. Não se pode fugir de si mesmo. Na repressão, o ego está acompanhando o princípio de prazer, que em geral ele tem o hábito de corrigir, estando destinado a sofrer dano como vingança.
Isto está no fato de o ego haver permanentemente estreitado sua esfera de influência. O impulso instintual reprimido agora está isolado, abandonado a si mesmo, inacessível, mas também não influenciável. Ele segue seu próprio caminho, mesmo depois, em geral, quando o ego se tornou mais forte, ainda não pode suspender a repressão. Sua síntese fica prejudicada. Uma parte do id permanece terreno proibido ao ego, nem o impulso instintual isolado permanece ocioso. Ele compreende como ser compensado por lhe ser negada satisfação normal. Produz derivados psíquicos que lhe tomam o lugar. Vincula-se a outros processos que, por influência dele, também arranca do ego e finalmente irrompe no ego e na consciência sob a forma de um substituto irreconhecivelmente distorcido, criando o que denominamos de um sintoma. De imediato, a natureza de uma perturbação neurótica se torna clara para nós. Por um lado, um ego que é inibido em sua síntese, que não tem qualquer influência sobre partes do id, que deve renunciar a algumas de suas atividades a fim de evitar novo choque com o que foi reprimido e que se exaure no que, na maior parte, são atos vãos de defesa contra sintomas, os derivados dos impulsos reprimidos. Por um lado, um id no qual os instintos individuais se tornaram independentes, perseguem seus objetivos independentemente dos interesses da pessoa como um todo e doravante obedecem às leis somente da psicologia que domina nas profundezas do id. Se observarmos toda a situação, chegaremos a uma fórmula simples quanto à origem de uma neurose. O ego faz uma tentativa de suprimir certas partes do id de maneira inapropriada. Essa tentativa falhou e o id tirou sua vingança. Uma neurose é assim o resultado de um conflito entre o ego e o id, no qual o ego se envolveu porque, como revela uma investigação cuidadosa, ele deseja a todo custo reter sua adaptabilidade em relação com o mundo externo real. A divergência verifica-se entre o mundo externo e o id, e é porque o ego, leal à sua natureza mais íntima, toma o partido do mundo externo, que ele se torna envolvido num conflito com o seu id.
Mas observe que o que cria o determinante da doença não é o fato desse conflito, travessão, pois discordâncias dessa natureza entre a realidade e o id são inevitáveis, sendo uma das principais tarefas do ego servir de mediador nelas, travessão. Mas a circunstância de o ego haver feito uso do instrumento ineficiente de repressão para lidar com o conflito, mas isto por sua vez se deve ao fato de o ego, na ocasião em que se incumbiu da tarefa, era não desenvolvido e impotente. Todas as repressões decisivas se verificam na primeira infância. Que assunto notável! Seguirei seu conselho e não farei críticas, visto que o senhor deseja apenas mostrar-me aquilo em que a psicanálise crê a propósito da origem da neurose, de modo que o senhor venha dizer como ela se dispõe a combatê-la. Eu teria várias perguntas a fazer-lhe e depois as formularei, mas no momento sinto-me tentado dessa vez a levar adiante a sua sequência de pensamento e a aventurar-me numa teoria própria. O senhor expôs a relação entre o mundo externo, o ego e o id, e formulou como sendo determinante de uma neurose que o ego, em sua dependência do mundo externo, luta contra o id. Não é concebível o caso oposto de o ego, num conflito dessa espécie, permitir a si mesmo ser arrastado para fora pelo id e renunciar à sua consideração pelo mundo externo. O que acontece num caso como este? Pelas minhas ideias leigas de natureza da insanidade, diria que tal decisão por parte do ego poderia ser o determinante da insanidade. Afinal de contas, uma fuga da realidade dessa espécie parece ser a essência da insanidade. Sim, eu próprio pensei nessa possibilidade e, na realidade, creio que ela tende aos fatos, embora para provar a verdadeira suspeita exigisse o exame de algumas considerações altamente complicadas. As neuroses e psicoses estão, como é evidente, intimamente relacionadas, mas devem, não bastante, diferir em algum aspecto decisivo. Isto bem poderia ser o partido tomado pelo ego num conflito dessa espécie. Em ambos os casos, o id conservaria sua característica de cega inflexibilidade. Muito bem, prossiga. Quais os indícios dados pela sua teoria sobre o tratamento das doenças? É fácil agora descrever nossa finalidade terapêutica. Tentamos restaurar o ego, livrá-lo de suas restrições e dar-lhe de volta o domínio sobre o ego
que ele perdeu devido às suas primeiras repressões. É para esse único fim que efetuamos a análise. Toda nossa técnica está dirigida para essa finalidade. Temos de procurar as repressões que foram estabelecidas e instigar o ego a corrigi-las com nossa ajuda e a lidar com os conflitos melhor do que mediante uma tentativa de fuga, visto que essas repressões pertencem bem aos primeiros anos da infância. O trabalho de análise nos leva também de volta àquele período. Nosso caminho a essas situações de conflito, que na maior parte foram esquecidas e que tentamos reviver na lembrança do paciente, nos é mostrado pelos seus sintomas, sonhos e associações livres. Estes devem, contudo, ser, em primeiro lugar, interpretados, traduzidos, pois sob a influência da psicologia do id, assumiram formas de expressão estranhas à nossa compreensão. Podemos presumir que quaisquer associações, pensamentos e lembranças que o paciente seja incapaz de comunicar-nos sem lutas internas estão, de alguma maneira, vinculados ao material reprimido ou são seus derivados. Ao estimular o paciente a desprezar suas resistências, relatando essas coisas, estamos educando seu ego a superar sua inclinação no sentido de tentativas de fuga e a tolerar uma abordagem ao que é reprimido. No fim, se a situação da repressão puder ser reproduzida com êxito em sua memória, sua obediência será brilhantemente recompensada. Toda a diferença entre sua idade então e agora atua a seu favor, e a coisa da qual seu ego infantil fugiu aterrorizado muitas vezes parecerá ao seu ego adulto e fortalecido nada mais que uma brincadeira de criança. Subtítulo 4. Tudo que o Senhor me relatou até agora foi psicologia. Muitas vezes soou estranho, difícil ou obscuro, mas sempre foi, travessão, se é que posso dizê-lo assim, travessão, puro. Até agora, muito pouco tenho sabido, sem dúvida, sobre psicanálise, mas não bastante. Chegou aos meus ouvidos o rumor de que o Senhor se ocupa principalmente com coisas que não têm qualquer direito a esse predicado. O fato de o Senhor não haver ainda aflorado nada dessa espécie faz-me sentir que está deliberadamente ocultando algo. E há outra dúvida que não posso reprimir. Afinal de contas, como o Senhor mesmo diz, as neuroses são perturbações da vida mental. É possível, então, que coisas tão importantes não
desempenhem absolutamente qualquer papel nessas perturbações profundas? Então o Senhor julga que uma consideração tanto do que é mais baixo quanto do que é mais alto tenha faltado às nossas apreciações até este momento? O motivo disto é que não consideramos absolutamente até agora, por essa vez, desempenhar o papel de um interruptor que retém a marcha da conversa. Falei-lhe tanto de psicologia porque desejava que o Senhor ficasse com a impressão aplicada e, além disso, de uma psicologia que é desconhecida fora da análise. O analista deve, portanto, antes de tudo, ter aprendido essa psicologia profunda ou psicologia do inconsciente, ou pelo menos tanto dela quanto se conhece nos dias que correm. Necessitaremos disto como uma base para nossas conclusões ulteriores, mas agora que foi o Senhor quis dizer com sua alusão à pureza? Bem, geralmente se informa que nas análises os fatos mais íntimos e os mais sórdidos da vida sexual são trazidos à tona para apreciação em todos os seus detalhes. Se for assim, não fui capaz de depreender dos seus debates psicológicos que seja necessariamente assim. Isto seria um forte argumento para que se restringisse esses tratamentos a médicos. Como se poderia sonhar em permitir tais perigosas liberdades à pessoa de cujo caráter não se tivesse qualquer garantia? É verdade que os médicos desfrutam de certos privilégios na esfera do sexo. É-lhes até mesmo permitido examinar os órgãos genitais das pessoas, embora isto não lhes fosse permitido no Oriente, embora alguns reformadores idealistas, o Senhor sabe quem eu tenho em mente, tenham disputado esse privilégio, mas o Senhor quer saber, em primeiro lugar, se é assim em análise e por que deve ser assim. Travessão: sim, é assim. E deve ser assim, em primeiro lugar, porque a análise está inteiramente fundamentada em completa franqueza. As circunstâncias financeiras, por exemplo, são discutidas com igual detalhe e imparcialidade. Dizem-se coisas que são ocultadas de qualquer cidadão, mesmo se ele não for concorrente ou um coletor de impostos. Não discutirei na realidade, eu próprio insistirei com energia que essa obrigação à imparcialidade também impõe grave responsabilidade moral ao analista, e deve ser assim, em segundo lugar, porque os fatores da vida sexual desempenham um papel extremamente importante, dominante e talvez mesmo específico entre as causas
e fatores precipitantes das doenças neuróticas. Que mais pode a análise fazer se não manter-se perto do seu tema, do material apresentado pelo paciente? O analista jamais induz o paciente até o terreno do sexo. Ele não lhe diz antecipadamente: estaremos lidando com as intimidades de sua vida sexual. Ele lhe permite que comece o que tem a dizer, onde lhe aprouver, e tranquilamente aguarda até que o próprio paciente aborde fatos sexuais. Sempre costumava divertir meus alunos, abre aspas, nossos antagonistas nos disseram que nos defrontaremos com casos nos quais o fator do sexo não desempenha papel algum. Tenhamos o cuidado de não introduzi-lo em nossas análises e de assim estragar nossa oportunidade de encontrar tal caso, fecha aspas. Mas até agora nenhum de nós teve essa boa sorte. Estou cônscio, naturalmente, de que nosso reconhecimento da sexualidade se tornou travessão, quer confessadamente, quer não travessão, o motivo mais forte da hostilidade de outras pessoas em relação à análise. Poderá isto abalar nossa confiança? Isto simplesmente nos revela como é neurótica toda nossa vida civilizada, visto que pessoas manifestadamente normais não se comportam de forma muito diferente das neuróticas. Numa época em que a psicanálise foi solenemente levada a julgamento perante as sociedades cultas da Alemanha, travessão, hoje as coisas se tornaram inteiramente mais tranquilas, travessão. Um dos oradores alegou possuir autoridade peculiar porque, assim disse ele, chegou mesmo a permitir que seus pacientes falassem para finalidades de diagnósticos claramente e para pôr à prova as asserções dos analistas. Mas, acrescentou ele, se começarem a falar sobre assuntos sexuais, fecho-lhes a boca. Que pensa disto como um método de demonstração? A sociedade erudita aplaudiu o orador calorosamente em vez de sentir-se, com razão, envergonhada do seu relato. Só a triunfante certeza proporcionada pela consciência de preconceitos sustentados em comum pode explicar a falta de pensamento lógico do orador. Anos depois, alguns daqueles que, na época, tinham sido meus partidários, cederam à necessidade de libertar a sociedade humana do jugo da sexualidade que a psicanálise estava procurando impor-lhe. Um deles explicou que o que é sexual não significa absolutamente sexualidade, mas algo mais, algo abstrato e místico. E outro chegou a declarar que a vida sexual é meramente uma das esferas na qual os seres humanos procuram, por uma ação, sua necessidade imperiosa de poder e dominação.
eles têm sido acolhidos com grandes aplausos, pelo menos no momento. Aventurar-me-ei de certa maneira dessa vez a tomar partido neste ponto. Surpreendi-me como sendo extremamente ousado afirmar que a sexualidade não é necessidade natural e primitiva dos seres vivos, mas uma expressão de algo mais. Só se precisa considerar o exemplo dos animais. Isto não faz diferença alguma, não há qualquer mistura, por mais absurda que a sociedade de bom grado não esteja disposta a engolir, se for anunciada como um antídoto à temida predominância da sexualidade.